Fala galera, aqui é o Cook e no vídeo de hoje eu vou mostrar o jogo que eu tô fazendo pra vocês. Deixando claro que esse projeto aqui, ele teve uma ideia inicial que eu queria só aplicar um conceito, não queria exatamente fazer um jogo dele. E eu postei um videozinho rápido aqui no canal, porque eu não queria deixar o canal sem vídeo, né, pra ficar parado. Esse daqui inclusive é a mesma coisa, só que vai ter uma ediçãozinha melhor do que o último. E no último vídeo eu só mostrei algumas mecânicas, eu não falei nada, então esse vídeo aqui vai ser mais elaborado e eu vou mostrar aqui um pouco melhor como é que estão as mecânicas. Aqui a tela inicial vai ter a lei, a TV e o tilemap, né? O tilemap eu não dei muito foco nele, eu só coloquei uma textura aleatória, como você pode ver aqui. Até aquela texturazinha lá do Pokémon Fire Red, né? De Game Boy. Aí é igualzinho, que é literalmente ela. Eu só peguei ela, nem lembro de onde que eu peguei a Tile 7 aqui, só enfiei aqui no jogo e fiz um mapa básico. Depois eu vou alterar, né? Vou pesquisar um pouco mais para ver como é que eu vou fazer a parte do mapa, que ainda não tem um conceito. Esse jogo aqui, ele simplesmente eu só criei ele para ver as mecânicas, mas vocês deram um feedback muito bom, então eu decidi continuar esse projeto. E inclusive um dos meus objetivos é justamente colocar ele na Play Store, porque se você não sabe, eu tenho conta de desenvolvedor. Mas bom, vamos aqui. No último vídeo eu mostrei a mecânica do fantasma e da televisão. Eu dei algumas melhoradas desde esse último vídeo. Aí aqui, ó, eu tenho um fantasma. Esse fantasma aqui, ele tá criado como se fosse um objeto em uma cena separada, né? Que pra quem não sabe, o Godot tem esse sistema de criar cenas separadas. Aí aqui eu crio o fantasma. Na tela principal aqui, na cena principal do jogo, eu importo esse fantasma. Então aqui eu não tenho que ficar configurando um monte de coisa. É cada coisa individualmente. Aí aqui eu tenho o fantasma. O fantasma, ele é só uma bolinha, tô pensando em colocar uns olhinhos nele, mas quero ver como é que eu vou fazer isso, né? Por causa que ele tem que girar conforme a gente vai pra uma direção, né? Ainda tá só a bolinha branca. E você me pergunta, como é que ele tem um corpinho lá na hora da gameplay, né? Que ele tem tipo um corpinho de fantasma, mas aqui ele é só uma bola. É porque aqui tem todo um códigozinho e um sisteminha. Aí aqui é só uma bolinha mesmo. E aqui tem um rabinho. Aqui, ó. Usei um node da própria Godot, que é chamado de Trail, que é justamente para fazer um rabinho. E apliquei umas texturas. Na última versão, ele tava meio que cortado quando ele fazia uma curva. Ficava tipo umas arestas. Não aresta não, ele ficava tipo uns cortezinhos secos na hora que ele fazia uma curva. E a cor dele não tava tão legal. Era só um branco muito... É o branco normal. E eu coloquei um gradiente, né? Um branco com transparente pra dar aquela sensação de que ele realmente é um fantasma. Eu vou mostrar aqui na preview. Aí tá aqui, ó. Quando você vai andando aqui, ó. Tá vendo que ele tem um rabinho aqui? Ele fica agora parado, tá? Eu fiz esses ajustes. Ele fica assim parado e você só vai se movimentando que ele vai seguindo. Se você parar, ele para também. Na outra versão ele tava meio bugado. O rabinho ele voltava para dentro da bolinha, que é a cabeça do fantasma. E além disso, como você pode notar, ele tem certa transparência no corpo dele. Ó, essa florzinha aqui, tá vendo que tem uma florzinha aqui ainda? Eu vou andando, ó. E quanto mais vai chegando na ponta do rabo dele, mais transparente vai ficando. E outro detalhe que eu fiz também é que agora o fantasma ele tá por cima do layer das outras coisas. Só tem aqui a televisão, que é a única coisa. Isso daqui tudo é parte do mapa. Isso aqui não é um objeto físico nem nada. Mas o fantasma ele fica por cima da televisão, tá vendo? E como você já pode ver, dá pra notar bem melhor aqui o sistema de gradiente, da transparência dele, né? Outro detalhe que eu fiz, quando você chega perto da televisão, que você apertar o botão para possuir ela, vai ter uma animaçãozinha como se você estivesse entrando, olha só. E na hora que você apertar, você vai voltar de onde você saiu. Ele ainda tá assim meio bugado, ó, aparece o corpo dele todinho, ele dá esse bugado, mas depois eu corrijo isso. E se você apertar o Enter, ele vai animar. Alterei algumas coisinhas no código que eu vou mostrar pra vocês já já. Mas agora as teclas que vão mostrar as animações diferentes vai ser as setas pra cima, pra baixo, esquerda e direita, basicamente, as setas normal. E o movimento do fantasma pode ser tanto pelo WASD quanto pelas setas. Mas pra animar, por enquanto, vai ser só as setinhas, né? Aí aqui, ó, você aperta as setinhas e ele vai fazer uma animação, só que ele não tá acontecendo porque eu ainda não configurei. Eu vou configurar isso agora com vocês. Aqui eu vou mostrar o código da TV. Ele simplesmente estende uma classe e é isso. Não tem mais nenhum código aqui. Aí você fala, ué, como é que isso tá acontecendo? Aí aqui ele tem um áudio, tem um sprite, né? E a melhoria que eu fiz é o seguinte: eu criei uma classe, eu vou mostrar aqui, essa classe aqui é chamada Possessible Object. Aí aqui tem as classes, eu tô comentando algumas coisinhas, né? E as funcionalidades estão praticamente aqui. Aqui, ó, é a parte do código que você vai poder apertar, né, as setinhas para fazer uma animação. Aí tem uma animação aqui e tal. E esse código, cara, ficou muito bom, por causa que ele funciona de forma totalmente dinâmica. Na versão anterior que eu tinha feito um vídeo, só funcionava na televisão esse código de possuir. Aqui a animação dela, como vocês podem ver, a animação de áudio, animação de possuído, né? E é isso. Aí eu fiz esse código aqui uma classe, porque quando eu criar um novo objeto, a única coisa que eu preciso fazer
é justamente estender essa classe. Aí ele já vai vir com as funções tudinho dentro customizado. E agora veio interessante. Eu vou aqui clicar aqui na parte da TV. Ó, esse daqui é o código. Esse Node aqui é um Node 2D que tá aqui, ó. É importante ressaltar isso, que o Node principal do nosso objeto sempre tem que ser o Node 2D. Por causa que esse código aqui, ó, ele é uma classe, né, o Possessable Object, só que ele estende o Node 2D. Então, se eu colocar um character body aqui como Node principal com esse código, estendendo esse Possessable, ele vai dar erro, por causa que são dois tipos de nodes diferentes. Então, é uma observação. É uma desvantagem troca de uma outra vantagem, que é justamente eu mexer em um único código para alterar os objetos globais no jogo inteiro, para não ter que ficar criando código toda hora para cada objeto específico e tal. E aqui, ó, aqui no próprio editor já aparece aqui as variáveis do nosso Possessable, né? Aí aqui, ó, posso nós requeridos. Aí esses nós requeridos eu vou poder pegar um node de áudio e um node de animated sprite para poder fazer as animações. E é basicamente isso. O código anterior eu tinha esse áudio aqui, uma animated sprite aqui dentro, e o código só pegava esses dois. Então, se eu fosse criar uma classe que tem esses códigos, todos os objetos precisariam ter essa estrutura fixa. E aqui, selecionando através do painel, independente da estrutura do meu objeto, eu vou poder pegar um áudio animated sprite, já que é forma dinâmica, né? A animação padrão, aqui eu posso botar o nome da animação, eu coloquei de idle. A animação para cima, aqui ele não exibe nada, mas aqui, ó, esse daqui, a animação para cima, é da seta para cima, né? Aí aqui, ó, Action Up Animation, eu vou colocar o nome dela. Aí eu tenho a animação aqui de Possessed, né? Agora eu vou vir bem aqui no nosso objeto principal, que estende a nossa Possessable Object aqui, e aqui eu vou colocar o nome da nossa animação que eu quero, e vou dar um Enter. E aqui também eu posso botar a opção de áudio, então aqui eu coloco o nosso áudio, né? E aqui, ó, tá aqui o TVS-VX, aí eu vou vir aqui no nosso objeto principal de novo, e vou poder carregar esse áudio. Aí aqui já tá o nosso áudio, e nem precisa exatamente desse componente aqui, mas eu posso usar ele também. E agora, se eu der play, a animação é para estar funcionando. Aí aqui, ó, eu vou entrar na televisão, apertei a seta para cima e pronto. E o interessante desse sistema que eu fiz é que, além dele ser dinâmico para qualquer objeto, eu ainda posso adicionar outras animações sem ficar recriando código, modificando coisas do tipo, porque aqui, ó, você pode ver, tá animação para cima, para baixo, para esquerda e para direita. O código que estava antes estava tudo realmente bem arcaico. No próprio código eu defini o nome do efeito sonoro, importação e tal, e eu tinha que alterar qualquer coisinha dentro do código da televisão, mas agora ela só importa essa classe Possessable e já vem com um conjunto de código padrão. Se eu quiser botar um aspecto diferente nessa televisão, é só eu botar aqui no código dela mesmo, que não vai interferir no outro. E tá aqui a nossa televisãozinha. Inclusive, uma alteração que eu também tô fazendo é que esse sprite aqui eu fiz com inteligência artificial, e ele tá bom, tá bem bonitinho até, porque eu editei ele, que ele tava meio bugado, tava meio feio, e eu tive que dar uma editada nele. Aí aqui a animação, inclusive essa animação 2 aqui era pra estar na primeira, não faz muito sentido, mas ok, né? E eu vou refazer os sprites em 32 pixels. Esse daqui eu acho que seria um 64, um 128 por 128, não sei, mas eu tô pensando em refazer todos os sprite arts. Na verdade só tem a sprite art da TV até o momento. Aí aqui eu tô fazendo alguns sprites, tá? Cada objeto vai ter 4 animações, igual no jogo lá do que eu me baseei para fazer esse daqui. E aqui é de uma cadeira, não tá tão bom assim, mas com o tempo a gente vai arrumando. Eu fiz essa animaçãozinha básica aqui, aí ela dá tipo uma mordida. Esse daqui é para ser tipo um vento, como é muito rápido, você não vai notar muito isso daqui. E ela fecha a boca, tem os dentinhos, aí vai sair tipo aqui uma saliva e depois ela vai se abrir. Aí isso aqui é tipo uma baba, ela abrindo a boca e voltando ao normal e pronto, é a cadeira normal. E eu quero fazer as sprites justamente aqui, nesse sprite 32 por 32. Caso que esse daqui, pessoal, eu uso a IA e eu preciso modificar. Só que o tempo que eu levo até para IA gerar algo decente e eu ainda modificar essas sprite arts, é o tempo que eu já faria uma arte desse daqui. Então eu vou fazer isso daqui. Esse daqui é um post que eu só fiz para um cara que tava precisando aí, é um post de exemplo pro jogo dele, não tem nada do tipo. Mas eu tô pensando em colocar vários tipos de objetos, com pelo menos 4 animações. E futuramente, quando o jogo já tiver mais gordo, entre aspas, né, tiver com mais recursos e interessante, talvez eu coloque pelo menos umas 6, 8 animações diferentes para dar uma dinâmica legal no jogo. Porque por enquanto a base do jogo vai ser só 4. Sendo que tanto a TV quanto a cadeira só tem uma animação específica. Mas vocês já estão vendo que o código deu uma melhorada ali no sistema, né?
Então, pessoal, eu ia encerrar o vídeo, na verdade eu até encerrei ele, só que ainda no mesmo dia eu fui lá e programei algumas coisas. Inclusive, eu tinha mostrado na primeira parte do vídeo um trecho, né, que eu falo sobre a classe global. Tem essas configuraçõezinhas aqui no menu direito, né? Só que isso aqui ele estava configurado de certa forma, mas ele funcionava extremamente bugado. E aqui na tela principal do jogo, do game, ele só funcionava na televisão. O fantasma ele tinha sido programado para funcionar apenas na televisão. Então eu alterei muita coisa. Esse daqui é o código dele, tá? Esse daqui é a partezinha da possessão, que agora ele funciona para qualquer objeto. Antes ele estava funcionando só com a TV, então apesar da TV e da cadeira terem essa classezinha aqui, ó, que aparece as opções, a cadeira não funcionava. Além disso, nessa cadeira aqui eu fiz as animações dela, tá? Aqui os sprites, ela tem 4 animações. Por enquanto, galera, eu tô deixando isso daqui bem prototipado mesmo. Isso daqui não vai ser o definitivo. Pode ser que eu deixe pro resto do jogo, né, pra versão final, ou eu vou melhorar. Mas eu não sou tão bom na pixel art, como vocês podem ver. Pra mim não tá tão ruim assim, tá bom, ok? Só que eu não sei se vai ficar legal em game. Aí outra coisa que eu quero fazer também é na questão dos gráficos, que eu não sei como é que eu vou fazer esse jogo, por causa que esse jogo assim surgiu de uma ideia aleatória que eu fui fazendo, aí como o pessoal gostou, eu falei, não, eu vou pegar e vou fazer um jogo porque dá pra aproveitar bastante a ideia, né? Aí aqui, ó, eu fiz uma tela de testes, que seria um gráfico bem assim, ó, tipo assim, puxado pra top-down, né, parecido com um Pokémon da vida. Inclusive, aqui tem, acho que eu tenho um tileset dele, é o tileset da tela principal, de exemplo lá, que eu mostrei agora em pouco. Aí tá esse daqui, ó, os recursos que eu tô usando só de teste mesmo. Como você pode notar, não tem nada padronizado, nem nada do tipo, porque tá bem protótipo mesmo. Eu já implementei a função básica, né, as mecânicas básicas. Aí eu tenho que ver o negócio dos sprites, animações. Aqui na Godot, eu ativei o modo de debug dessas colisões. Então na hora de debugar a gente vai poder ver essas colisões em tempo real funcionando, tá? Vou mostrar já já. Aqui a televisão, eu botei a colisão dela gigantesca assim para fazer um teste. A mesma coisa com a cadeira, só que a cadeira ela tá com a pixel art de resolução menor que o da televisão. E tá com ela tá gigantesca, tá tudo desproporcional aqui, então não ligue pra isso, tá? Aqui nessa parte de teste eu vou colocar aqui essa cena, aí tá aqui, esse daqui é um dos estilos de jogos que eu queria fazer, tá aqui no Paint, também que eu tinha feito uma concept. Minha ideia era fazer um side-scrolling, e um side-scrolling, pra quem não sabe, é um jogo que é basicamente, se você já jogou Super Mario, você sabe do que eu tô falando, que o Super Mario ele é um side-scrolling, né? O side-scrolling é basicamente um jogo que funciona assim, ele é todo esticadão assim pros lados, aí bem aqui tá o seu boneco, e ele vai se movimentando aqui nessas direções, né? É realmente a mecânica ali do Super Mario e tal. Eu não sei dizer se o Soul Knight e o Celeste são side-scrollers, mas eles têm essas mecânicas de andar muito para um lado, muito pro outro. O foco não é tanto nas partes de cima, mas pode ter pra parte de cima ou pra baixo. Aí eu pensei em fazer assim. O outro estilo de jogo que eu pensei em fazer é justamente baseado no Haunted the House, que era um estilo bem assim, ó. Igual tá aqui nessa primeira partezinha aqui, ó. Que é tipo assim, ó. É 2Dzão, aí tem aqui as cenas separadas, né? Aqui os objetos, um quadro, uma janela, era pra ser uma janela, tá aparecendo mais uma bandeira toda torta, que tem escadinhas, lâmpadas, isso aqui é só concept mesmo, né? E eu pensei em fazer assim. O que que acontece? Se eu fosse fazer esse estilo de jogo, daria pra expandir ele só pros lados, um pouco pra cima, mas pra cima não ia fazer tanto sentido. Então aqui seria tipo uma casa, aqui seria outra, aqui seria outra, aqui seria outra. Por causa que a minha ideia era fazer tipo assim, ó. Eu queria fazer um estilo top-down puxado por um Pokémon Fire Red. Caso que aí você vai poder explorar todo esse mapa aqui, aí vai ter as casinhas aqui, vai ter as casinhas aqui, né? Aí vai ter outras coisinhas e você vai explorando pela cidade. Depois que você for explorando pela cidade, você pode possuir qualquer objeto, tá? Mas eu vou fazer um balanceamento futuramente, quando tiver tudo pronto. Mas a ideia é que o fantasma ele vai possuir objetos pequenos no início da fase do jogo, né? E ele vai poder andar por essa cidade inteira aqui. Aí ele andando por essa cidade, ele vai poder possuir pequenos objetos, só que tipo assim, as animações dele vão ser bem simples, bem fraquinhas, e as pessoas que estão ao redor dele navegando pela cidade não vão ligar para isso, por causa que é algo normal. É tipo assim, ele entrar numa latinha de Coca-Cola, ela cai no chão. Quem é que vai se assustar com a latinha de Coca-Cola caindo no chão? Então, nessa segunda ocasião, iria esse estilo aqui, que é o estilo mais puxado pro Fire Red, né? É um estilo top-down, como você pode ver aqui. Tem as paredes, tem os móveis mais vistos na parte de cima, né? Não é igual aqui, que é tipo como se fosse de lado. Aqui é o abajur de lado, a escada de lado, tudo de lado. E enquanto que aqui é uma visão mais de cima. Aqui tem um quadro, aqui tem uma mesa com uma florzinha. E essa era a ideia. E para representar essa parte aqui, essa parte assim, só em desenho não dá para ver direito. Aí eu fiz uma partezinha do mapa que era justamente assim.
E aqui você já tem uma noção um pouco melhor, né, de como ficaria. Para as próximas atualizações eu vou fazer uma concept justamente dessa partezinha aqui para você dar uma noção assim de como ficaria, mas não é muito diferente disso daqui, tá? As partezinhas pretas dividindo e tal, e você a navegar. É basicamente esses objetos aqui, só que espalhados assim, que a perspectiva deles não é tão diferente, né? O que muda mais é o mapa. Só que se escolher esse segundo aqui, estilo visual, dá pra fazer um mapa muito grande. Enquanto que se escolher esse primeiro aqui, olha de fazer um mapa grande, só que muito mais limitado, porque ele vai ficar só assim, ó, só para os lados. E podendo expandir um pouco mais para cima, um pouco mais para baixo. Não seria tão interessante para aproveitar. Aí a ideia é que o fantasminha, né? Ele vai possuir os objetos e vai assustando as pessoas. Só que, como eu falei, na cidade ninguém vai se preocupar com aqueles pequenos detalhes. Então o que ele tem que fazer? Ele vai entrar dentro de uma casa para começar a assustar as pessoas de forma muito mais específicas e ter um pouco mais de poder. Essas pessoas vão ficar com medo e ele vai ganhando o poderzinho dele, né? Aí eu vou colocar tipo uma interface, vai ter a barrinha, aí essa barrinha ela vai enchendo aqui, aí com o tempo vai enchendo aqui, e é baseado nisso que você vai ganhar mais possibilidades, né? Vai ganhar mais poder, vai poder assustar de outras formas, e é por isso que eu vou fazer animações diferentes. Aí outra ideia que eu tive também, que por enquanto não está implementado aqui, é que eu vou fazer as pixels arts totalmente brancas, só que tipo assim, não vai ser uma paleta só, uma cor branca, vai ser uma cor clara. E depois, no próprio Godot aqui no código, eu vou implementar uma shade por cima para poder trocar a cor desse objeto. Então, eu vou poder fazer uma geração procedural do mapa. Então, toda vez que você for jogar, não vai ser o mesmo mapa que o dos seus amigos, não vai ser os mesmos objetos, as mesmas cores, vai ser bem diferente a experiência de todo a run que você for jogar. E, em tese, eu queria colocar pelo menos uns 100 a 200 objetos. É claro que isso aí vai demorar pra caramba, principalmente porque é eu que estou fazendo tudo, né? Estou fazendo pixel art, estou fazendo programação, vou ter que usar IA para as músicas e para os efeitos sonoros, e é isso, né? Eu estou fazendo basicamente tudo. E aqui é a cadeira. Vou mostrar as animações dela, como é que tá a mecânica do jogo em si. Aqui, ó, tem o fantasminha, você já pode ver como é que funciona aqui em tempo real, com a colisão dele, né? Tá ali a colisão dele. Você pode ver que ficou um estilo bem da hora, tipo o fantasminha andando por aqui. Não fugiu muito dos estilos do jogo original, né? Essa pegada assim, tipo assim, uma parte mais vazia aqui, né? Mas isso daqui, tem que lembrar que isso daqui seria mais na parte das casas. A cidade seria um mapa muito aberto, teria muito mais construções, né? Não teria essa parte preta grandona aqui. É realmente puxado por Firehead, EBA, coisa do tipo. E aqui seria mais a partezinha da onde você entra dentro de uma casa. Aí aqui, ó, eu vou entrar dentro dessa cadeira. Inclusive você pode notar que lá na tela principal ela tá bem maior do que aqui. E aqui eu vou clicar no botão, tá vendo que ela tá animando? Aí, ó, ela tá meio bugada a resolução das animações, não dá pra ver nada. Então eu vou executar o modo de teste aqui na tela principal. Eu coloquei, agora que eu lembrei que eu coloquei ela desse tamanho aqui justamente para ver as animações. Aí eu vou dar um space aqui, ó, ele não tá funcionando, ele não entra, mas é por causa que você precisa chegar bem próximo do objeto para poder entrar. Aí entrei, aí eu posso executar a animação. A televisão só tem uma, eu vou trocar as artes dessa televisão, como eu já tinha falado, e agora eu vou entrar dentro da cadeira. Aí aqui, ó, ela deu uma bugada porque começou a animação de idle. Eu vou apertar para cima, ela dá uma mordida. Eu vou apertar aqui para a direita, ele mostra tipo um olho. Tá vendo que esse olho tá muito feio, não tá parecendo olho, parece um bolo de carne com olho. Aí para baixo ela dá tipo um pulo, meio bugado. A animação tá até que boa, só que a resolução dela meio que dá uma bugada, ela cresce de tamanho. Aí tem a mãozinha aqui, que não dá para ver porque é muito rápido. Aí para melhorar a pixel art aqui, a qualidade, pode dar uma olhada aqui, que essa daqui, ó, tá bem melhor, dá pra ver direitinho os detalhes, enquanto que nessa parte bem aqui, tá tudo embaçado, tudo feioso. Aí eu vou clicar bem aqui, ó, na cadeira em si, no animator de sprite, e vou vir bem em textura, e aqui eu vou botar para nearest. Aí pronto, já deu uma melhoradinha aqui. Agora a gente vai poder ver as animações melhor. Eu vou configurar um melhor aqui a animação da mãozinha. O FPS dela tá muito alto. Aqui, ó, essa aqui a animação tá 28 FPS. Vou colocar de 10 para ficar mais lento. E agora eu vou entrar dentro da cadeira. Aí ela dá uma mordida, dá uma girada, vira o olho, se destrói e depois reconstrói. Aí aqui sai a mãozinha, ficou bem melhor a animação agora. Que ela dá um pulo, essa animação também tá muito rápida. Essa daqui tá 25 FPS, vou botar 10 também. Ficou bem daorinha, se a animação tivesse certinho não ia nem ficar tão diferente. Aí essa animação aqui eu gostei bastante dela, tá? Achei bem da hora. Aí tem essa animação aqui, essa daqui também eu gostei bastante, se não fosse por esse bolo de carne feioso. E tem a mãozinha que eu também gostei. Lembrando que isso daqui é tudo provisório, eu não vou usar essas pixel art aqui. Essa da cadeira talvez eu use, mas eu dei uma melhorada nela. Mas como eu falei, aí vocês decidem qual o estilo que vai ficar. Eu tô querendo fazer justamente top
top-down, por causa que vai ficar o mapa muito mais aberto. E além disso, eu comecei a fazer os tile sheets. Esse daqui é uma cerâmica, ou era para ser uma cerâmica. No caso, a cerâmica vai ser só um bloco desse, esse daqui, ó. Aí eu vou fazer nas telas, tá? E aqui eu fiz tipo uma cerâmica parecido com a cerâmica daqui de casa. Esse daqui é parecido com a cerâmica que tem aqui no chão. E é isso, por enquanto. Eu quero preencher isso aqui tudo de bloquinhos, ver como é que vai ficar o estilo. Eu tô querendo realmente fazer um jogo mais de mundo aberto, né? Com várias possibilidades. E dá pra brincar bastante com isso. Por causa que eu tô pensando justamente fazendo aquele sistema de shaders, que ele vai trocar cor baseado no... vai fazer uma geração procedural. Então quando você entrar numa casa, ela vai ter cores diferentes, os carros vão ter cores diferentes, que vai ter carro, vai ser uma cidade, né? E é isso.